Olá, como é que vocês estão? Estão bem? Estão alimentados? Eu sou o Gustavo, eu sou desenvolvedor de jogos, eu sou artista, youtuber, apaixonado por pixel art e cachorrinhos, crio jogos desde os 8 anos de idade. E, enfim, eu sempre usei o Game Maker para fazer meus jogos, eu sou o Starboy Adventures, o dono do TBSim. Eu vou começar bem do começo para falar sobre o Mulip. Eu comecei a fazer jogo porque quando eu era criança eu ganhei um Mega Drive, que tinha o Sonic 2, tinha Animaniacs, eu acho que tinha outro que era um peixe, que era o James Bond. Eu posso estar maluco, eu não sei se foi uma alucinação da minha vida, mas James Bond, pô, que nome maravilhoso. Parabéns para todos os envolvidos nisso. E eu joguei muito jogo indie também na minha vida. Sempre gostei muito de jogo indie. Eu tive o PlayStation, eu tive o Xbox. Quando eu peguei o Xbox, eu comecei a jogar muito jogo tipo Meat Boy, porque tinha uns jogos indies legais no Xbox. Eu comecei a jogar mais. Cave Story eu sempre gostei também, porque eu comecei a fazer jogo muito cedo. E a galera sempre falava desse jogo, que era como se fosse tipo o grande jogo indie, o primeiro jogo indie, e sempre falavam desse jogo. E é um jogo que eu joguei muito. Eu zerei tipo inúmeras vezes. Esses são jogos que vocês conseguem ver eles nos meus jogos até hoje. O Cave Story, ele tá tipo marcado em mim, marcado literalmente aqui em mim, mas ele tá marcado pra sempre na minha vida. Eu gostei muito, fez muita parte da minha vida. E, enfim, em 2008 eu comecei a criar jogos, e eu comecei pelo Game Maker. Eu tentei até outras coisas, eu dei uma olhada, acho que no Scratch e no Flash, só que tudo estava meio... eu estava um pouquinho assustador, e eu fui pro Game Maker. A versão, eu não lembro qual era a versão, mas a versão vermelha com um martelinho. E esse foi o que eu comecei a usar. Entrei em fóruns e foi divertido, foi bacana. Enfim, eu tô hoje aqui para falar sobre esse jogo. Moonleap é um joguinho que eu lancei esse ano, tem alguns meses, eu não sei exatamente quantos, sou ruim de número. Eu não posso falar desse jogo, falar da concepção dele, falar de como tudo começou, sem falar de outro jogo, chamado Starboy Adventures. Eu dei uma pausa, eu meio que parei de fazer jogo lá para 2015. Eu comecei muito cedo, mas eu parei em 2015, porque eu criei um canal no YouTube e eu comecei a ver outras coisas, fazer outras coisas da minha vida. E ter um canal no YouTube já é uma loucura. Ter um canal no YouTube e fazer jogo aí já é loucura demais. E eu tava na escola, né? Com, sei lá, 15 anos eu tava na escola. Então não dava pra encaixar tanta loucura assim na minha vida. Starboy Adventures era um jogo que... Ele começou como uma piada pro meu canal, mas ele foi crescendo e eu vi que ele tinha um potencial pra se tornar um jogo bacana. E é um jogo que eu sempre quis fazer. Então eu queria fazer, tipo, um platform shooter, tipo Cave Story, só que rápido. Meio Master System, meio Mega Drive. E era pra ser isso. Com muitas fases e todo o grande esquema de primeiro jogo. Que você, pô, vou fazer um negócio gigante, vai ser muito doido. Mas é claro que as coisas não acontecem bem assim. As coisas começaram... Eu caí no conto do primeiro jogo. No conto de fazer o GTA brasileiro. E começou a dar tudo errado. Porque eu fiquei focando esse jogo que parecia infinitamente grande. Tipo, só pra vocês terem ideia, a versão atual de Starboy, que nem tá pronta assim, mas tá tipo 2 vezes maior que o Mulip. Porque eu botei coisa demais. E ele é cheio de colecionável, cheio de coisa. Enfim, começou a dar tudo errado. Começou a dar absolutamente tudo errado nesse projeto. Eu tava ficando estressado, tava ficando cansado. Eu não tava com tempo pra ficar cuidando dele, porque enquanto você tá fazendo o jogo, você não tá ganhando dinheiro. Pelo menos eu não estava ganhando dinheiro, ninguém fica me dando dinheiro para fazer jogo. Então, enquanto eu estava fazendo ele, eu não estava ganhando dinheiro no YouTube, eu não estava ganhando dinheiro em mais nada. É um projeto só que eu estava ali meio que no limbo, assim. Não tinha como receber nada por isso, basicamente. Enfim, eu estava estressado no Starboy, estava meio maluco, meio coringando, ficando meio doidão. Eu pensei assim, pô, vou participar de uma Game Jam. Porque eu acho refrescante. É refrescante participar de uma Game Jam. Você bota sua cabeça em outro projeto ali rapidinho, você dá uma resetada nas ideias, e eu fiquei, pô, vou participar de uma Game Jam e minha cabeça vai voltar melhor. Ela vai ficar mais fresquinha. Esses 2 projetos são projetos que eu participei de Game Jams e eu me esforcei bastante neles. Esse aqui nem tanto. A Game Jam era tipo 15 dias e eu fiz um jogo nos últimos 3. Não cheguei em nenhuma posição, mas eu fiquei, tudo bem, eu não peguei o tempo todo e tá tudo bem. Esse aqui eu até apareci mais assim, né? Teve um certo destaque esse jogo, o Comeback, foi numa Game Jam brasileira. Só que foi uma Game Jam que eu acho que é um pouco pequena, eu acho que é mais informal. E eu queria participar de uma coisa grande, assim, eu queria uma Game Jam grande. E aí aconteceu uma coisa magnífica. A Game Jam perfeita, na situação perfeita, no tempo perfeito, foi tipo tudo certinho. A Notice Me Game Jam, que é do Game Maker, e eu queria participar de uma Game Jam do Game Maker, porque Game Maker, eu adoro Game Maker. Todo o lance da Game Jam, a data dela, o fato de que tem dinheiro envolvido, e eu estava precisando de dinheiro para desenvolvimento de jogo, eu queria muito participar disso. O tema foi anunciado,
O tema é E a Noite Mudou Tudo. Tinha mais texto que eles escrevem, mas é basicamente isso. O principal é E a Noite Mudou Tudo. Falei, vou lá, vou me esforçar ao máximo. Cheguei com um amigo meu, chamei uma amiga minha pra fazer música. Mas enfim, eu não vou falar muito dessa fase de Game Jam, porque eu sinto que eu já falei demais, eu já fiz essa retrospectiva algumas vezes, mas... Ganhamos! Ganhamos! Participei dessa Game Jam, eu ganhei, fiquei em primeiro lugar, apareceu no canal do PewDiePie, eu cheguei em primeiro lugar e por causa disso aconteceu um bando de coisa legal comigo. Eu apareci na TV, olha eu na TV aqui, todo magrelinho, esquisito. Eu também fiz um tutorial pro Game Maker, o Game Maker também fez uma entrevista comigo também. E teve... Isso aqui é de um fangame do Mulip. Teve muita coisa legal que aconteceu por causa dessa Game Jam. Deu uma crescida muito grande e virou um negócio muito grande na minha vida. Tipo, quase viral, assim, na minha vida. Além disso, né, teve aquela parte muito doida. Teve o dinheiro que chegou, porque eu ganhei a Game Jam. Tudo isso juntado, toda essa tensão de todo mundo, esse apoio do Game Maker, esse dinheiro que entrou, toda essa repercussão, aparecer na TV, eu fiquei... Eu vou lançar uma versão maior de Mulip. A versão da Game Jam tem um mundo, e ela é bem simples, e eu fiquei, eu preciso fazer um jogo grande, eu vou fazer um jogo legal, comercial, botar um preço nisso, e esse vai ser meu primeiro jogo comercial, vai ser Mulip. Starboy vai ter que esperar um pouquinho, mas esse aqui vai ser bem pequeno, e esse é um jogo bem simples. Eu acho que vai ser suave, não vai ser estressante. Tadinho. Decidi, falei, é isso, vou fazer Mulip. Eu pensei em publisher. Tem algumas assim que eu conheço. Eu pensei nas mais famosinhas, aqueles nomes que vocês provavelmente conhecem. E eu até mandei e-mail para algumas, para as minhas favoritas. Só que assim, eu não acho que quando você vai publicar seu primeiro jogo comercial, você vai pegar a sua publisher favorita, a maior de todas, a grande, linda e bonita. É porque eu não queria de verdade ter uma publisher. Eu não queria. Eu até saberia publishers que me aceitariam. Só que eu sempre fico com receio de empresa, eu sempre fico com receio de, mas eles vão pegar meus 20%. E eu ficar, mas eu consigo fazer marketing, eu tenho um canal no YouTube, eu consigo fazer tudo, eu sou incrível. Eu queria publicar sozinho, basicamente. Eu não queria ter essa empresa para me ajudar nesse processo. Eu soube de jogos que minha maior inspiração mesmo, Cave Story, foi self-published, não foi um jogo comercial, né, E eu queria fazer isso sozinho. E eu fiz sozinho. Eu até recebi respostas de algumas publishers, só que eu vou fazer isso aqui sozinho. E vamos lá. Nesse processo de planejamento do Mulip, né, de como ia ser esse jogo grande, eu decidi que eu ia publicar ele para Steam, Play Store, Apple Store e Nintendo Switch. E isso aí é insanidade, mas é porque eu queria que tivesse em algum console. E eu gosto da Nintendo, a Nintendo é bacana, eu gosto do Switch, eu acho que um joguinho como esse encaixa bem no Switch. No momento de planejar, já tava dando errado. Quando eu comecei a ver as coisas que eu tinha que fazer, o dinheiro que eu ia ter que botar nisso, até porque para Apple você precisa comprar um MacBook, você precisa ter um iPhone, não tem outra coisa que você possa fazer em relação a isso, e foi provavelmente uma das partes mais estressantes do desenvolvimento. Mas enfim, vamos falar do jogo em si, depois a gente fala um pouco mais desse caos. Eu fiz várias mudanças no jogo, mas todas as mudanças mantêm a base dele praticamente intacta. Essa fase aqui ela pode parecer muito diferente, é a primeira fase do jogo, mas ela é basicamente idêntica. Essencialmente é a mesma fase. Eu fiz uma coisa um pouquinho mais elaborada, mas ainda muito simples, o design é bem simples. Eu sempre quis que o Mulip fosse um jogo simples. E minha intenção era ter 4 mundos no jogo. É um jogo que propositalmente tem poucos elementos e tem regras muito bem definidas. Tem essa coisa muito forte com cores. A gente tem a grama roxa, que ela tá sem espinho, mas se ele pular, ela vai aparecer espinho. Eles trocam, né, o estado de dia para noite. E eu sempre fico pensando como eu aplico essas regras a cada elemento que eu vou botar no jogo. Todas as coisas que eu coloquei no jogo, eu penso, como é que ela vai ser de dia, como é que ela vai ser de noite, como ela vai ser colorida, como vai ser se ela tiver cinza. E essas regras eu aplico em todas as coisas. As mecânicas é como se fossem peças que elas vão funcionar entre si, para eu ter um leque de peças para na hora que eu montar a fase eu poder ficar brincando com elas. Eu sempre faço as fases quando eu descubro alguma coisa interessante. Eu deixei esse bichinho cinza e ele funciona de uma maneira diferente, porque faz toda a diferença, porque quando você está em cima de um colorido, você pula, ele vai para o outro lado. Você consegue meio que controlar. Mas se ele é cinza, você não consegue controlar ele. Aí nossa, tem que fazer uma fase sobre isso. Essa fase aqui é uma interação natural que eu descobri no jogo. E essas são coisas que eu não necessariamente programei isso para acontecer. Esse lance do jogo ter poucos elementos e ser mais sobre a interação que tem sobre eles,
né, entre os elementos do jogo do que qualquer coisa. É muito de experimentação. A certo momento parece até que o jogo tá se criando. Quem manja desse conceito, o Jonathan Blow, que fez Braid, ele fala muito sobre isso. Uma vez que você define bem as regras do jogo, meio que parece que ele só vai surgindo de maneira natural. E eu senti que surgiu de maneira muito natural esse desenvolvimento do Mulip. Eu acho muito gostoso a forma que ele vai evoluindo. E eu adoro desenvolvimento. Por mim, eu só fazia isso. Fazer fase, mexer no jogo, é o que eu mais gosto de fazer. Eu percebo uma tendência de puzzles deles serem mais engessados. Então, uma coisa que eu gosto de botar no Mulip é, às vezes, eu quebrar a regra para surpreender as pessoas. Eu fiz isso usando aquela flor que foge do jogador. Que é muito uma coisa, tipo, você sempre tá acostumado a ir pegando a flor, você vai, pega a flor, aí quando você vai pegar a outra flor, ela corre de você. Ela simplesmente sai andando, e as pessoas sempre que estão jogando o jogo, elas têm uma reação, tipo, oh! E é sempre muito gostoso ver, porque é sempre legal, se dá uma desprendida daquilo. E na metade do jogo, eu insiro uma mecânica que muda todas as regras do jogo, basicamente. Muda todo o jeito que todas as mecânicas conversam entre si. Ao invés de você controlar com pulo, você controla se você está virado para a direita ou esquerda. Então, ao invés de você estar de dia, você pula, tá de noite. Você está virado para a direita, tá de dia. Você está virado para a esquerda, tá de noite. E é total para quebrar a expectativa, para você tirar um pouco do gesso, do peso dos ombros, você tá tão esperando aquela mesma coisa, e aí chega nesse momento você dá um, eita, poxa, calma aí, eu não posso ficar tão confortável aqui não, o negócio é doido. Tudo muito suave, tudo muito confortável, eu adorei essa parte de desenvolvimento, eu acho sempre muito tranquilo, e eu acho que eu tava um pouco tranquilo até demais, porque eu dei uma data de lançamento num vídeo meu, eu fui postar um vídeo assim, eu falei, não, vou dar uma data de lançamento aqui, eu acho que é meio que por aí, e tá tudo bem, vou dar uma data de lançamento nesse jogo, eu acho que eu vou conseguir fazer o jogo até lá, porque tô tranquilo, tá de boa, tá tudo bem. O problema é que fica exponencialmente menos tranquilo conforme você vai chegando perto do final do seu projeto. Porque as coisas elas começam a acumular, as coisas começam a dar errado, e você percebe a quantidade de coisa que você tem para fazer, e você vê que é bem mais coisa do que você imaginou, e aí começa tudo a dar errado. Esse foguinho aqui, ele tá frequente, né? Perto do final do projeto, eu vi que eu precisava de muito mais tempo do que eu realmente tinha planejado. É muito mais trabalho. Então eu fiquei desesperado e chamei o Luiz para me ajudar. E o Shortbread, grande Luiz, para me ajudar nesse final do projeto. Nesse ponto, eu não estava nem sabendo se eu ia conseguir terminar esse projeto. Então, uma coisa que eu tive que fazer para ele foi abaixar o escopo. Eu dei uma abaixadinha no escopo do Mulip, e o Mulip que saiu, ele é mais curto do que o Mulip que estava na minha cabeça. Eu acho que o maior problema do Mulip é o comprimento dele, né? O comprimento? Não sei se o comprimento é certo. Mas é o tamanho dele, assim. Às vezes eu sinto vontade de falar para as pessoas o porquê disso, porque as pessoas acham que as coisas são mais simples do que elas realmente são, né? E falando nesse negócio de porte, né? Vamos entrar nesse assunto aí que isso não é besteira. Eu não tenho publisher. Eu estava fazendo tudo sem publisher. Como é que eu consegui um dev kit? Como é que eu consegui fazer as coisas para a Nintendo? Existem algumas coisas que aconteceram que me ajudaram, mas não foi fácil de jeito nenhum. O Luiz sabe bem disso. Eu fiquei uns bons meses, não lembro se foi de 3 a 5 meses por aí, mandando e-mail para eles. Nessa época, eles me responderam, sei lá, uma vez, 2 vezes, e eu mandei tipo uma porrada de e-mail, sempre perguntando, opa, tudo bem, como é que tá o processo? E aí? Mas uma das coisas que eu sinto que me ajudou bastante foi isso aqui. No momento que eu publiquei Mulip, eu já tinha alguns outros projetos. O fato de eu ter um jogo lançado numa plataforma comercial, digamos assim, o Donut Sim, eu acho que ajudou demais. Mas não achem que só porque ajudou, tá tudo certo, eu vou só botar meu jogo e é assim que funciona. Eu tive que fazer muita coisa nesse finalzinho, depois deles aprovarem. O Dev Kit demorou muito tempo para chegar, então boa parte a gente fez sem Dev Kit. O Shortbread, ele tava cuidando da programação, mas eu tava cuidando da documentação da Nintendo, basicamente. Eu tava preenchendo todos os formulários e todas as coisas que você tem que preencher. E é uma quantidade redundante de coisa. Só uma plataforma já é muito complicado. Se você está publicando um jogo na Steam, você já tem que preencher uma quantidade redundante de coisa. E aí eu tive que fazer essa bagunça aí, essas papeladas, 4 vezes. Toda hora ficar preenchendo as mesmas coisas, as mesmas inscrições. Aí os caras pedem foto do jogo rodando no iPad, foto em 4x3, foto em 16x9, em formato JPG, em formato PNG, em formato GIF, WebPG. Enquanto eu estava fazendo isso, eu não estava fazendo o jogo. E isso é coisa que publisher estaria fazendo. Isso não é coisa que eu acho que eu estaria fazendo. Eu falei que eu tive que diminuir o escopo do projeto, e eu diminuí o escopo do projeto. Vocês ouvindo devem pensar, pô, por que você diminuiu o escopo do projeto? Por que você não faz que nem Tears of the Kingdom, que estava praticamente completo em março de 2022 e teve um ano só de polimento? Até porque, né, um jogo atrasado é bom, mas um jogo
que foi apressado é para sempre ruim. Por que você não fez isso? Porque você simplesmente não pagou por mais um ano de desenvolvimento. Mas é porque nem todo mundo é Nintendo. Nem todo mundo tem a grana da Nintendo, nem todo mundo tem a galera da Nintendo ali. E no momento que o Mulip saiu, eu estava basicamente devendo uns 30 mil para minha família. E vocês pensam, pô, mas 30 mil é pouquinho, 30 mil é pouquinho, né? O problema é que, assim, existia uma poupança e tinha o dinheiro do Game Maker. Tinha um dinheiro. É porque ele abaixou até ficar negativo. Enquanto eu estou fazendo o jogo, eu não estou ganhando dinheiro. Aquilo que eu falei. Tudo custa dinheiro. Tudo custa muito mais dinheiro do que as pessoas imaginam. Eu sempre lembro, inclusive, de quando eu postei o vídeo do Mulip, teve um comentário que eu nunca esqueço, que é um comentário de um amigo falando assim, nossa, como você é chato, né? Você ganhou a Game Jam, ganhou 10 mil dólares lá com a Game Jam e ainda tá cobrando pelo jogo? 10 mil dólares não é o suficiente para pagar um ano de desenvolvimento para 4 plataformas. Não é. Até porque eu peguei uma artista boa pro jogo e eu não quero sucatear nada. Não quero sucatear nenhum parte do processo. Eu não quero deixar de pagar ninguém. Eu não quero ir atrás do mais baratinho que eu conseguir achar para conseguir fazer as coisas. Não, eu quero que as pessoas elas recebam um valor justo pelas coisas. E eu quero que as coisas aconteçam de maneira certinha. Principalmente falando de um jogo pago. Porque quando a gente tá falando de um jogo gratuito, tudo bem, a gente pode fazer isso porque é legal, tipo que nem uma Game Jam. Só que quando a gente tá falando de um negócio que vai ser vendido, é outra coisa. São outros 500 e é bem mais complicado. Em algum momento, no slide anterior, eu até mostrei coisa de empresa. Eu tive que abrir uma empresa. Eu era MEI, mas eu tive que me tornar microempresário e botar esse negócio de desenvolvimento de jogos. Dor de cabeça. Só dor de cabeça nesse final. Eu não sei nem como é que deu para rolar do jeito que deu, mas deu. Aconteceu. Eu consegui publicar o jogo. No final, estava extremamente estressante. E eu sempre tenho esse problema. Eu demoro muito para respirar fundo e ficar... Passou. Tanto que na Game Jam, quando eu fiquei sabendo que eu ganhei Game Jam, eu tava dormindo. Aí eu acordei, olhei pro celular e falei, ok, ganhei. Aí foi tipo uma semana pra eu entender que eu ganhei e eu ficar feliz. Eu tipo, ok, tá tudo bem. Então quando saiu eu ainda tava extremamente estressado. Quem me conhece sabe que junto do jogo saiu um vídeo, né? Não exatamente junto, mas ali na mesma época. Foi bem mais estressante do que eu imaginei. E perdão se eu estiver falando e estiver fazendo parecer horrível. Só que é incrível mesmo. Só que é muito difícil. As pessoas gostaram, as análises foram positivas, muita gente jogou o jogo. Muitas pessoas streamaram o jogo, fizeram live do jogo, fizeram vídeos sobre o jogo. O Saiko jogou o jogo no canal dele. E eu fico muito feliz, fico muito grato por isso. Aos poucos, conforme as semanas foi passando, eu entrava na Twitch, eu pesquisava um Mulip, eu via alguém jogando Mulip. E eu via a galera rindo, eu via o pessoal jogando, eu via o pessoal falando sobre. E com o tempo eu comecei a relaxar e comecei a me sentir grato, pelo menos. Um pouquinho orgulhoso em relação a esse jogo. Eu fiquei feliz, na real, que essa é a única avaliação negativa da Steam, que é de verdade. A outra é um cara falando, tipo assim, para de olhar as avaliações negativas, compra o jogo. E faz muito sentido, porque a principal crítica que eu recebi no Mulip foi em relação ao tempo dele. O que, pra mim, de verdade, é ok. É ok, porque eu sei por que isso aconteceu. Eu sei que eu não posso explicar pra todo mundo, mas eu sei por que isso aconteceu. Eu acho que o pessoal, no geral, que teve muita avaliação positiva, né, nem reclama tanto do tempo, só considera que é algo... eu acho que o Luiz, por exemplo, se eu falar com ele sobre o tempo, ele fala assim, não, tá do tempo certo, tá tudo certo. E às vezes é só eu me cobrando muito. Porém, eu fico feliz que essa seja a única crítica, porque é algo que eu entendo, eu sei apontar, eu sei dizer por que aconteceu. Vamos lá. Já passou um pouquinho do lançamento e dá para eu começar a ter conclusões. Já passou meses o suficiente para eu começar a ter conclusões em relação a esse projeto. Tem algumas coisas para mim que são claras. Eu sinto que muito do começo de eu ter achado tão caótico foi falta de planejamento, foi eu não ter visto de fato tudo o que eu tinha que fazer. O jogo vendeu muito para Nintendo Switch, o jogo vendeu muito para Steam, e o jogo vendeu uma quantidade boa para Play Store. O jogo não vendeu bem para Apple. E a Apple foi o mais caro de todos. A Apple foi o pior de todos, o mais difícil, o mais chato que a Nintendo. E eu não desenvolveria o jogo para a Apple de novo. Eu não faria isso. Eu não acho que faz sentido, não... tá lá porque tá lá. Mas se eu voltasse no tempo, o jogo não iria para a Apple. Eu também me daria mais tempo do projeto e eu pensaria muito antes de falar alguma data. Cara, eu não conversei com ninguém antes de dar essa data. Tô terminando um vídeo aqui, eu vou botar lá uma data porque o pessoal vai ficar empolgado. Não. É uma coisa que você tem que conversar com mais de uma pessoa, mais de duas. É uma coisa
importante demais pro projeto. Não é besteira, não é só uma datinha. Entra até na questão de planejamento isso, mas eu teria uma equipe maior desde o princípio, porque a maior parte do projeto foi feito eu e a Dani. O Luiz chegou no final, o Shortbread chegou no final. Se eu fosse fazer isso de novo, eu sinto que eu conseguiria encaixar mais gente. Eu, às vezes fazia um contrato de rev share ou alguma coisa assim, mas eu sinto que eu conseguiria. E que funcionaria melhor, causaria menos estresse. Quem sabe nos momentos que eu tava cuidando de papelado ou alguma coisa assim, as pessoas poderiam estar cuidando do jogo ou programando alguma coisa. Eu só fui ter ajuda no final e eu me arrependo de só ter procurado ajuda no final. Outra coisa que vocês devem estar pensando, será se eu voltasse no tempo, eu pegaria uma publisher? Será se isso aconteceria? E eu vou falar especificamente sobre isso. A resposta rápida é não, mas é mais complicado do que isso. Eu tinha todo um preconceito com esse negócio de publisher, de não entender exatamente tudo que eles fazem mesmo. Uma coisa é você ouvir, outra coisa é você, de fato, fazer as coisas. E aí você vê o quão complicado realmente é. E que é uma coisa que você não está acostumado a fazer. É um conhecimento ali que você vai ter que aprender. E enquanto você estiver fazendo essas coisas, que não são poucas, você não vai estar fazendo o jogo. Se você gosta de fazer essas coisas, de preencher formulário, sei lá o quê, ótimo pra você. Eu não gosto, eu gosto de fazer jogo. Ter passado por essa experiência me fez ver o trabalho deles e entender melhor a porcentagem que eles querem do teu projeto. Eu olhei propostas que eu tinha recebido antes, que eu tinha achado absurdo. Hoje em dia eu olho pra elas e eu falo, pô, justo na real. Eu sinto que foi bom pra mim, para me dar um choque de realidade e eu entender mais todo o processo, né, de publicar um jogo sozinho e de como funciona todos esses sites da Nintendo que tu tem que entrar para fazer as coisas e todo esse lance de que eu nunca tinha feito, da Apple também, como é que funciona, com quem que tem que falar, essa quantidade redundante de coisas, esses 9 sites diferentes que tu tem que entrar na Nintendo para publicar teu jogo. E é um trampo que eu não pretendo fazer de novo. É uma questão muito de que você vai ter mais tempo para o seu projeto. E eu sinto que eu não tivesse publicado sozinho, o jogo teria mais um mundo secreto, o jogo teria fases secretas, e o jogo seria consideravelmente mais polido. Eu não consegui fazer as coisas, o mundo secreto, que eu queria botar no Mulip, e a quantidade de polimento que está acontecendo, mas a história do Mulip não acabou. Eu anunciei recentemente, de um jeito informal, porque eu sou idiota, uma DLC de Mulip, para botar aquele mundo secreto, para botar mais fases, e o jogo tá ficando bem maior, tá ficando quase 1/3 maior aí, por aí, tá com um final mais bem bolado, tudo mais bonitinho, e essa DLC vai ser gratuita. Ela vai ser como se fosse um obrigado e desculpa, basicamente, do Mulip. E eu espero que a galera curta, eu espero que o pessoal ache bacana. Tá vindo aí e ele vai estar para teste hoje, inclusive. Quem quiser testar ele, eu vou estar com o notebook ali atrás e vocês vão poder jogar. Obrigado. Hora das perguntas. Alguém tem alguma? Você falou que se fosse para voltar no tempo, você não publicaria na... Se você recebesse uma mensagem de alguém, tipo, uma mensagem sua do futuro, no WhatsApp, te falando, ó, cara, não publica lá que não vai valer a pena. Você acha que você teria desistido do plano? Cara, é o fuck around and find out, né? A gente é idiota, a gente é a mãe falando, não corre no molhado, não corre no molhado, aí você corre no molhado, você cai, aí você, putz, não vou mais correr no molhado, né? Se alguém falasse pra mim pra não publicar na Apple, eu provavelmente publicaria mesmo assim, só pra quebrar a cara e gastar dinheiro. Muito dinheiro, um MacBook e um iPhone, especificamente. Alguém tem mais uma pergunta? Por curiosidade, qual a diferença do Dev Kit do Switch? Os Switch, eles são parecidos ou é tipo o Game Boy que é uma caixa? Não posso falar absolutamente nada em relação a isso. Eu não posso, literalmente não posso. Pode falar. Você falou que o prêmio não foi suficiente para a produção do jogo. Uhum. Você tem noção do quanto foi o custo de produção por ano do jogo? Eu falei disso, inclusive, na minha última talk aqui. Eu tenho uma característica muito engraçada, que eu tenho uma técnica para eu não me preocupar com a minha fatura do meu cartão. Eu não abro o aplicativo do Nubank. E eu não vejo. Eu só uma vez por mês eu tenho putz, mas eu nem clico ali para saber os valores, entendeu? Então, eu não contei. Mas eu sei que eu gastei muito dinheiro. Porque acabou. Eu achei que tu ia perguntar isso, mas pra quem tá se perguntando, deve estar pensando, tadinho, é pobre. O jogo se pagou. Eu estou no momento lucrando com o Mulip. Depois eu... Sim, agora, tá dando certo. Agora com o lançamento do Mulip, passando por tudo isso, como que ficou o seu ânimo com aquele outro projeto que você estava fazendo? Eu penso nele literalmente todo dia. Mas eu gosto muito de fazer jogo. E eu ainda quero terminar. Eu gosto muito desse jogo. Eu tenho muito carinho com os meus jogos. Pra mim, eu penso como se fosse um filho, assim. Eu gosto muito. E o Starboy, eu penso nele o tempo todo. Tipo assim, eu tô deitado na minha cama, 2 da manhã,
Aí eu penso, putz, um boss assim ia ser muito doido. Aí eu, tipo, rascunho no meu celular, ou eu tenho uma ideia. Esses dias aconteceu isso, e eu implementei isso no jogo, no Starboy, inclusive. Que em algum momento eu tava, sei lá, não sei, caminhando, tomando banho, e eu pensei, putz, o primeiro tiro do Starboy vai ser muito forte. E quando você fica segurando o botão, o resto sai fraco. Pra pessoa não ficar apertando o botão o tempo todo. Então vai tá, e aí fica tá, 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 tá. E aí você precisa deixar o botão solto por um tempo, aí ele carrega e... Enfim, tipo, eu tenho ideias do nada e eu continuo pensando nele todo dia. Eu tenho muito ânimo para continuar trabalhando naquele projeto. Diga. Você sente que o Moonleap, por ser um jogo de puzzle, que eu ouço bastante, que jogo de puzzle meio que não tem o mesmo alcance ou a mesma atenção que um jogo com mais ação, um jogo com mais história. Você sente que o Moonleap foi um sucesso para você, te deu o retorno financeiro ou a atenção que você gostaria, e você faria um jogo de puzzle de novo, ou você acha que puzzle acabou, vai ser Starboy, jogo mais ação, jogo mais assim, apelativo para o público geral? É engraçado, eu tenho até receio do Starboy. Eu sinto até que o Moonleap é mais original. Pensei nisso, nesse receio de puzzle, mas é muito um negócio que eu quero fazer. Tipo, eu acho que eu nunca comecei um projeto projetando financeiramente, assim, em questão de, pô, será que a galera gosta disso ultimamente? Será que a galera pensa nisso? Quando eu tava fazendo Starboy, teve uma oportunidade de emprego num lugar que eu gosto muito. Num lugar que eu gosto muito, e eu acho que ia ser interessante trabalhar. Numa empresa meio indie, assim. E eles estavam procurando level designers. Aí eu mandei o Starboy pra eles. E eles falaram assim, cara, é muito legal, você faz jogos bons, você é bom de ideias, tem um flow muito bom, só que eu não sinto que você sabe tanto de level design em relação a noção das mecânicas e tudo mais, de fazer as mecânicas funcionarem no jogo. E aí eu olhei isso, eu fiquei meio brabo, assim, eu fiquei, não, eu vou provar, não pra eles, mas pra mim mesmo, que eu consigo. Na hora que eles falaram isso pra mim, eu tava pensando, meu próximo jogo vai ser bem focado em fase, vai ser bem mecânica, vai ser um negócio, sabe, eu queria fazer uma coisa bonita, né, com essas mecânicas. Mas foi acontecendo naturalmente, o Moonleap ser um puzzle, né? Quem sabe do projeto sabe que no começo, você meio que ia estar num canto, você ia chegar no final da fase. E aí eu falei, tá, interessante, eu vou botar 3 colecionáveis opcionais. Eu percebi que às vezes eu pegava uma estrela, aí ficava impossível de voltar. É muito mais interessante se eu ter que pegar as 3. E no momento que eu decidi isso, que não é de ponto de A a B, ele virou um puzzle. Porque tava mais divertido assim. Então ele se tornou um puzzle e quem sou eu pra travar o projeto, sabe? Então eu só, tipo... Vamos pra aí, se a galera não gosta de puzzle, tá tudo bem, não tô nem aí também, eu tô aqui pra fazer o que eu quero. Se eu estivesse fazendo alguma coisa pra ganhar dinheiro, eu tava numa faculdade de advocacia, não sei. Mais uma pergunta? Pode fazer. Quanto tempo que levou o desenvolvimento do Moonleap? Cara, o PewDiePie anunciou que o Moonleap ganhou a Game Jam em abril do ano passado. Eu tinha anunciado o Moonleap para abril desse ano. Foi isso? Foi um projeto de um ano, basicamente. Foi pra ser rushado, porque eu tava ainda pensando no Starboy. Era pra ser um negócio rapidinho. Pode falar você. Pixel art você que fez? Eu fiz toda a arte do jogo, eu fiz a programação, eu fiz a programação fora o que o Luiz fez, eu fiz o design. No começo só era eu e a Dani. No começo era eu fazendo tudo exceto a música e efeito sonoro, e a Dani fazendo as músicas e efeitos sonoros. No Starboy não é assim, inclusive. Inclusive, eu sinto que eu cresci muito como Moonleap. Eu sinto que eu não sabia que eu era capaz de fazer um negócio bonito, assim. Eu tenho muito orgulho dele. Em relação ao desenvolvimento do jogo, tem muita diferença fazer um porte do jogo de PC para mobile e console? Foi muito difícil fazer essa diferenciação entre os 3 modelos de jogo? Como é que foi? Cara, sempre tem coisa que aparece, né, que é muito doido. Tipo assim, eu achei que para console ia ser muito fácil, né, porque eu tô usando o Game Engine e tal, e o Game Maker ele facilita muito, tipo, monstruosamente esse negócio eu nem consigo imaginar o quão complexo deveria ser se eu estivesse usando uma Game Engine que não tem suporte, ou se eu estivesse fazendo uma Game Engine própria, né. Mas é fácil colocar, só que... Claro que as coisas quebram. Para mobile, por exemplo, você tem que ter toda uma atenção a mais, porque a gente ficou experimentando com os menus. A gente ficou pensando, como é que vai ser os menus? Porque os menus são fininhos, não dá para você clicar são frases, né, coladas uma na outra. Tipo, iniciar, não sei o que, não sei o que. A gente falou, pô, não vai dar para clicar. Aí a gente falou, tá, vai ter os botões mesmo para você selecionar. Então teve que botar os botões no jogo. O Luiz fez uma parte desse trabalho. Toda, basicamente. Tem coisas muito específicas também, tipo, no iPhone e no Mac, tudo é desenhado
um pixel à direita. E aí eu, manualmente, no código, tenho que fazer as coisas desenhando um pixel à esquerda. Umas coisas aleatórias. E pra Switch, o jogo não tava rodando bem no Switch. Eu tava usando um negócio chamado barra de áudio. Não tô usando mais, graças a Deus, porque tava sacrificando muita performance do jogo. E o Switch tava tendo um problema que na Hub o jogo tava a 15 FPS, 10 FPS, tipo, tava horrível. Então é todo um negócio que a gente fica vendo, testando e arrumando, mas é relativamente poucos problemas. O mobile geralmente é mais problemático. O mobile geralmente é que eu me preocupo mais. Pra console, por incrível que pareça, tipo, eu achei mais suave. O Game Maker, pra Switch, pelo menos, eu achei bem tranquilo o processo. Pretende voltar com o canal, fazendo alguns projetos mais rotinas, tipo do aniversário da sua amiga? Eu penso sim, eu penso em fazer. Mas quando a DLC sair, vai sair um vídeo dela. Depois eu quero voltar, assim, com umas coisas mais bestinhas, assim. Quem sabe no TikTok também, alguma coisa assim. Só dei uma paradinha. Eu prefiro fazer jogo, na real. Eu prefiro fazer jogo do que cuidar do canal. Então eu ainda vou eu ainda tô procurando encontrar uma maneira de que eu curta. Eu vou tentar TikTok para ver se eu consigo curtir assim mais algum processo dentro de criação de conteúdo. Então, essa coisa de você querer fazer tudo, digamos assim, a arte, programação, level design, você querer publicar o jogo, esse é um problema que eu sofro muito, porque tipo, até recentemente era só eu fazendo meu jogo, tipo, tudo mesmo. Eu comecei a tentar aprender a fazer pixel art, programação, etc. E, tipo, até chegar nesse evento que nós estamos hoje, foi uma correria assim absurda. E aí eu consegui um garoto que ele, inclusive, é muito seu fã. Ele faz a trilha sonora do meu jogo. E foi onde a primeira vez que eu senti o que era ter alguém ajudando ali, uma equipe. E aí eu percebi que, tipo, eu preciso também de pessoas ajudando assim, só que eu queria saber qual que é a sua dica para passar por cima disso, de você tirar esse sentimento de que tudo você quer fazer e acabou, aprender. É tipo quebrar orgulho, né? Porque na real tem que dar uma quebrada no orgulho. Você fica, não, esse jogo é meu, e esses são meus. E aí você fica, não, calma, tô sendo maluco, sei lá, tô ficando doido. Cara, é porque quando você começa a trabalhar com pessoas, você vê o quanto tudo fica mais fácil, né? Eu gosto, inclusive, de dar pra pessoas coisas que eu não sei fazer. Ou que eu percebo que eu não consigo fazer bem. Eu gosto de ser o game designer do jogo, eu gosto de ser o level designer. Agora eu tô até trabalhando com outro level designer, mas é mesmo assim, ele tem as coisas dele, eu tenho as minhas, sabe? Eu gosto de cada um fazer uma coisa e eu gosto de pegar pessoas que fazem coisas que eu não sei fazer, basicamente. Eu não sou bom de fazer música de jogo, então eu pego alguém pra fazer música de jogo, é isso. Eu gosto de fazer pixel art, eu sinto que eu melhorei muito, mas eu queria alguém pra me ajudar com peças grandes e tal, então eu peguei alguém pra fazer pixel art pra mim. Efeito sonoro, eu peguei alguém pra fazer efeito sonoro pra mim. Programação, agora que eu tô começando a pegar alguém pra me ajudar com isso. E é uma coisa que eu sempre sei que eu não gostei. Mas uma coisa que eu acho que é muito bom você fazer também, você começou a falar nisso, eu comecei a pensar. Eu vi muita palestra sobre ser um produtor, ser diretor de um projeto, né? Isso é uma coisa que você tem que estudar, porque você tem que aprender. Pra não gerar problemas pra você, não gerar problemas pra outras pessoas, sabe? Porque você vai ser o cara que vai meio que comandar aquilo dali, que vai escolher a direção que tudo acontece, né? Então dá uma estudada boa nisso, dá uma estudada, ver palestra. Eu lembro que eu vi uma porrada de palestra da GDC sobre cuidar de equipe e tal, e, tipo, produção, e como é que gerencia esse pessoal. Porque isso é uma skill que você vai desenvolver. Você vai quebrar cara às vezes. Você vai ter um problema com alguém que você falou, putz, isso aqui foi muito idiota. Eu tive problemas enormes durante o desenvolvimento. Aquela parte que eu mostrei que durante o planejamento teve muito problema, é problema com as pessoas que eu estou trabalhando. E é, tipo, um problema muito grande, é problema de, tipo... É problema de estragar a minha semana, entendeu? De chegar, assim, de eu chorar de estresse. Hoje passa e eu fiquei, assim... Como dava pra resolver fácil, só que eu fui, sabe? Eu não sabia muito bem lidar com as coisas e agora eu aprendi. Porque é uma coisa que você vai aprendendo com o tempo. E hoje em dia tá todo mundo muito bem como o Lip. Tá tudo certo, tipo, a equipe toda tá funcionando. Porque isso é uma preocupação constante, sabe? E você vai desenvolver isso com o tempo. Então estuda bastante, porque é uma coisa que vai dar problema. É uma coisa que vai dar problema. Lidar com gente é problema. Lidar com gente é uma coisa... É porque você está lidando com gente, com dinheiro e com coisas, projetos que são paixões. Então, vai acontecer em algum momento algum conflito, sabe? Dá uma estudada nisso, procure isso. Procure estudar isso. Dá tempo demais? Mais uma? Não, né? Muito obrigado, gente. Muito obrigado, vocês são incríveis. Eu queria, antes de tudo, antes de finalizar, fogo. E eu queria agradecer esse projeto. Ele foi absolutamente possível. Ele só existiu, inclusive,
graças ao pessoal do Game Maker, graças à Game Jam que aconteceu, e todo o apoio que eles me deram logo depois, e do dinheiro. Então, uma salva de palmas pro Game Maker, para aquele pessoal incrível ali. Muito obrigado.